Irmãos, com a ajuda de Deus, da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, primeiro dessa carta. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e a vossa caridade para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo o principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Nós vemos, irmãos, aqui nesse capítulo, as bênçãos que estão escondidas em Cristo da parte de Deus. É o autor da redenção, da salvação, e também é o cabeça da igreja. Ele deve ser o cabeça nosso, aquele que nos dirige, que nos inspira, que nos instrui, e tanto quanto ele pode nos governar como cabeça, tanto quanto seremos felizes. Se nós andarmos com o governo dele, nós vamos andar em espírito e não vamos cumprir a concupiscência da carne, porque vivemos num combate contínuo. E o combate nosso é este: a nossa carne e o nosso espírito. São duas naturezas distintas que pendem para fins distintos. O nosso espírito, ele tende para Deus. A nossa carne tende para o mundo. Esses são os dois extremos de nossa natureza.
Se o nosso espírito estiver fortificado, com Cristo governando a nossa natureza, nós venceremos a concupiscência da carne. Senão, seremos arrastados pela carne e seremos feitos prisioneiros de nossas paixões. Foi para isso que o Senhor Jesus veio aqui, para nos libertar desse mundo, desse sistema atual, desse presente século, que torna as pessoas prisioneiras de inúmeras filosofias, incontáveis teorias humanas e pelas paixões que dominam nos seus corpos. O ser humano não é capaz de vencer suas paixões. Ele pode escondê-la dos olhos dos outros, mas ela está dentro dele, dentro dela, empurrando, impulsionando suas ações e fazendo com que dentro de cada pessoa o mal sobreviva, exista e force contra a nossa natureza divina. Vencer isso não é uma tarefa humana, é uma tarefa sobrenatural que só pode ser feita quando nós temos alguém que nos governa como cabeça, Jesus Cristo, nosso Senhor. Quem entende isso, ele pode caminhar muito mais nessa relação maravilhosa com o mundo espiritual, que Cristo abriu para nós essas portas. Foi Ele que fez isso. Até Ele vir aqui, a morte, ela governava absoluta. Ninguém podia vencer a morte. Até alguém que, com poder divino, ressuscitava outra pessoa, mas essa pessoa voltava a morrer. Porque a morte foi um castigo instituído por Deus desde o Éden. Uma sentença fatídica, triste, que caiu sobre a humanidade. Por causa do pecado, o Senhor disse: a alma que pecar, essa morrerá. E hoje nós vivemos uma época no mundo espiritual, no mundo religioso, porque eu não estou falando do mundo natural, porque aí fora ninguém se ocupa de nenhum valor cristão. Mesmo os valores morais acabaram. Mas dentro das igrejas evangélicas, reina agora uma ideia de que é possível conviver com Cristo e com o pecado ao mesmo tempo. Dissimuladamente, nosso inimigo tem colocado nas igrejas a ideia de que o pecado não é tão problemático assim. Irmãos, o pecado sempre foi um entrave no relacionamento do homem com Deus. O pecado é tão grave que no Éden a sentença foi essa: Adão, no dia que você comer do conhecimento da árvore do bem e do mal, você vai morrer. Ele acreditou que não fosse morrer e ele morreu. E o pior de tudo é que depois de passado tanto tempo, nós vemos uma doutrina estranha se infiltrar nas igrejas, de que o pecado não é tão problemático assim. Toda iniquidade é pecado. Todo tipo de coisas sujas, escondidas, são pecados. E não é possível nós termos compatibilidade entre o Espírito e a carne, entre o pecado e a santidade. Ou nós servimos a Deus pelo Espírito, ou nós servimos ao mundo pela carne. Sabe o que o Senhor falou? Não tem como nós ser amigo dos dois. Não tem como ser amigo de Deus e amigo do mundo. Não tem como eu ser muito ligado com Deus e muito ligado com o mundo. Eu escolho quem eu quero por amigo, ou a Deus ou ao mundo. Nós estamos no mundo, mas não estamos presos aos valores do mundo. Nós estamos aqui